Em Curitiba, muito calor. Bom dia a todos e todas. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Estamos aqui para mais um encontro, o encontro número 44 do ano, caminhando para o final. A partir de hoje, a partir dessa aula, faltam apenas duas para nós entrarmos no recesso de Natal. Como eu sou o diretor da escola, né, eu mesmo dou o recesso, depois eu decido lá quando que nós retomamos. A Irene está aqui tua mãozinha, está aqui para auxiliar na interação com o chat, responder as perguntas, conversar com vocês. Se por acaso demorar para responder ou se eventualmente não conseguir responder, a gente vê depois no chat que ficar gravado aqui dessa aula. Essa aula fica gravada na página do Facebook, Teologia Pé no Chão, e fica também disponível no nosso canal no YouTube, Teologia Pé no Chão. Curta a aula, compartilhe para que o vídeo alcance o maior número de pessoas. Também visite o nosso canal, Teologia Pé no Chão, e se inscreva. Não basta apenas assistir a aula ou fazer comentários, mas também se inscreva para que o maior número de pessoas consiga ter acesso a esse material. Espero que todos estejam bem, que esse final de ano seja renovador para toda a angústia, toda a tristeza, todas as lutas que nós passamos nesse ano, talvez o mais difícil das nossas vidas, né? Não ignoramos isso. Mas é o ano também que, por graça e misericórdia de Deus, tivemos a oportunidade de estudar o livro do Apocalipse. E quem sabe esse contexto tem até nos ajudado a entender certos eventos, certas leituras da Palavra de Deus. Bom, quem está acompanhando o curso sabe que esse curso foi dividido em 4 sessões. A primeira sessão foi de conceitos importantes, necessários para compreender a abordagem que eu estou fazendo. A segunda sessão foi a respeito da história da interpretação, algumas aulas de história para a gente entender que o Apocalipse nem sempre foi entendido como predominantemente anunciado e divulgado hoje. Na terceira sessão nós estudamos a história do livro, os aspectos introdutórios do livro de Apocalipse, e agora nesta quarta e última sessão estamos estudando efetivamente o conteúdo do livro. Alguém poderia pensar que nós demos pouco espaço para o conteúdo do livro e muito espaço para os aspectos introdutórios. Mas é que aquelas sessões introdutórias são muito importantes para tirar a análise do conteúdo da interpretação tradicional e colocá-la nesses termos em que nós estamos propondo aqui. Nessa última sessão, que é a sessão de análise do conteúdo, eu propus uma análise sistemática, dividindo o Apocalipse em 5 temas. Estudamos Cristologia, a pessoa de Cristo no Apocalipse, estudamos Eclesiologia, ou a presença da igreja no Apocalipse, e eu chamo a atenção para o fato que esta minha abordagem coloca a igreja em todas as páginas do Apocalipse, ao contrário da outra interpretação, que não tem igreja desde o capítulo 4 até agora no final. Então a gente quebra esse paradigma, né, da ausência da igreja e devolve o Apocalipse como livro da igreja. Na terceira sessão nós estudamos o sistema social predominante, que é oposto a Deus. Na quarta sessão estudamos como Deus enfrenta e lida com essa situação agora, desde agora, portanto, ao longo da história. E agora, então, estamos estudando a parte que nos causa maior delícia, maior prazer, que é a parte do reino de Deus. Esta parte última, então, tem 5 aulas. Nós estudamos as 2 aulas anteriores, o capítulo 20 de Apocalipse, abordando a questão do milênio,
mostrando que o reino de Deus já está presente na história. E agora, então, eu os convido para a última página, então, da Bíblia, a última parte, né, a última sessão, que é a sessão dos capítulos 21 e 22, quando o livro nos apresenta a novitude. A palavra novitude, acho que não existe no português, mas eu a uso aqui com licença teológica, para tentar expressar o que é que nós aguardamos. Se eu falar apenas o novo, a novidade, ora, nós vivemos um mundo de trocentas mil novidades. Mas nós estamos falando da novitude, do tudo novo. E é a partir daqui, então, que nós começamos o nosso estudo, esta aula e mais duas, e então terminamos o curso de Apocalipse pé no chão. Bom, esta parte, então, do capítulo 21 e 22, se você ainda não abriu sua Bíblia, aproveite para abrir agora, acessar do modo como você quiser. O capítulo 21 e 22 contém a apresentação dessa novitude, desta nova criação, que vai, então, do capítulo 21, versículo 1, até o capítulo 22, versículo 5. Capítulo 22, versículo 5. Se você está com a sua Bíblia na mão, você já percebeu que eu estou excluindo a última parte, que vai do versículo 6 até o final, que é então considerada o epílogo do livro, a conclusão, as recomendações finais. Então, esta sessão que nós estamos estudando agora vai do capítulo 21, versículo 1, ao capítulo 22, versículo 5. A partir do versículo 5, nós consideramos considerações finais, conclusão, ou um termo mais técnico, né? Epílogo. O livro tem um breve prólogo, então termina agora com um epílogo. Lá nas primeiras aulas, quando eu apresentei a estrutura do livro, eu devo ter falado, certamente falei, sobre essa construção do livro, que faz lembrar uma epístola. E essa parte introdutória e a parte conclusiva são partes que se assemelham à escrita de uma epístola, ok? Então, do capítulo 21, versículo 1, até o capítulo 22, versículo 5, é o que nós estudaremos a partir desta aula e das próximas duas aulas. Vou apresentar agora, então, para vocês a estrutura deste texto. Então, vamos lá. Esse texto tem uma certa organização interna, e isso é muito importante observar para quem quer compreender bem o texto, porque, como eu falei em aulas anteriores, houve um momento primeiro em que o autor tem a experiência da visão. E num segundo momento, então, é que ele prepara a escrita. E o modo como ele escreveu indica para nós as suas intenções, né? Então é muito importante a gente fazer, digamos, esse mapeamento, essa estruturação do texto para a gente tentar chegar o mais próximo possível das intenções do autor. Então, na sua Bíblia provavelmente tem título ou não tem título, mas independentemente disso, eu vou mostrar uma estrutura. Pode ser que você discorde e fale, não concordo, aqui continua, aqui não continua, tudo bem, nós não vamos brigar por causa disso, né? O capítulo 21, então, começa lá com novo céu e nova terra. Vi, olha aí uma visão, vi novo céu e nova terra. Aqui está a transição para a novitude, né? Se você lembrar que no capítulo anterior fala que o céu e a terra fugiram da presença de Deus, como se fossem deuses ou entes, né? Agora entra no lugar novos céus e nova terra. É isso que ele viu. E esta breve apresentação vai até o versículo 8. Então, a primeira sessão é do versículo 1 ao versículo 8, tá?
a partir do versículo 9 até o versículo 27, portanto até o final do capítulo 1, o tema principal gira em torno de uma outra personagem, que é a Nova Jerusalém. Se você ler o texto, se você nunca leu ou se você já leu, mas quando você ler o texto, você vai perceber que ele faz um mapeamento desta chamada cidade Nova Jerusalém. Então, novos céus e nova terra, nova cidade, Nova Jerusalém. Vai do versículo 9 até o versículo 27. Então, o capítulo 21 apresenta duas partes, tá? Eu não estou anotando nada porque eu estou ainda ocupada aqui com os comentários, Tudo os bem. compartilhamentos, tá? Tá, ok. Anotem aí, pessoal, por mim. Vão anotando aí nos comentários que a minha assessora está ocupada aqui com outras tarefas. Esta segunda parte pode ser subdividida em duas partes. Uma primeira parte que vai do versículo 9 ao 21 e a segunda subparte, né, subseção, vai do versículo 22 ao 27. Então, na primeira seção é a descrição geográfica, física desta cidade, né? Embora ela seja simbólica, vamos falar sobre isso. Ele faz uma longa descrição da cidade e depois do versículo 22 ao versículo 27, ele fala sobre algumas características dessa cidade, a dinâmica dessa cidade. Bom, como você já percebeu, o que restou aqui? Restou o capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 5, que nós poderíamos chamar de Novo Paraíso. Então, a primeira parte, voltando lá, início do capítulo 21, a primeira parte, Novo Céu e Nova Terra, a segunda parte, Nova Jerusalém, e a terceira parte, Novo Paraíso, tá? Vou falar de novo. Capítulo 21, versículo 1 a 8, Novo Céu e Nova Terra. Capítulo 21, versículos 9 ao 27, Nova Jerusalém, nova cidade, Nova Jerusalém. Capítulo 22, versículo 1 ao 5, Novo Paraíso. Então agora você entende por que eu estou dizendo O último é que 22. do 1 ao 5, né? O que passar disso é epílogo. Agora você entende por que eu estou me referindo a este neologismo, né? Essa palavra neóloga, novitude, porque eu preciso de uma palavra nova, preciso de uma palavra nova para me referir ao que está colocado aqui diante de nós. Esse texto tem algumas características que digamos, característica do livro todo de Apocalipse, mas aqui ela aparece com uma certa, digamos, variedade, que é a característica da duplicação, duplicidade. Então, por exemplo, ele fala da Nova Jerusalém no início do capítulo 21, ele fala, vi também, versículo 2, capítulo 21, versículo 2, vi a cidade santa. No capítulo 21, versículo 9, ele fala de novo, vem mostrar-te-ei, a cidade. Então, eu vi a cidade. Essas duplicações aparecem aqui de modo que o texto tem algumas amarrações, né? Vou dar mais um exemplo. O capítulo 21, versículo 3, fala que Deus habitará com seu povo. O capítulo 21, versículo 22, também fala que Deus e Cristo habitarão com o seu povo. Mais um exemplo, capítulo 21, versículo 5, não precisa anotar, tá, esse monte de coisa, só prestar atenção nas duplicações, tá? Capítulo 21, versículo 5 fala, escreve porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. No capítulo 22, versículo 6, de novo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então ele vai fazendo amarrações de modo que todo esse tecido, esse texto, né, cumpra certos objetivos que o autor tem em vista. Bom, então algumas duplicações que você vai perceber na leitura do texto, você vai lendo e pensando, mas ele já falou isso aqui, tá, mas ele já falou isso aqui, né? Então isso é uma característica que ocorre não apenas nessa sessão, aparece também em outras porções do livro,
mas aqui a gente pode notar com maior, digamos, clareza, tá? Vamos prestar atenção agora na experiência de João. Antes ainda de entrar na análise do conteúdo, vamos prestar atenção na experiência de João. Porque nós temos que lembrar, nunca é demais lembrar isto, que João está tendo uma visão. Ele provavelmente está dormindinho lá na sua caverna, na sua cela, sei lá onde que ele ficou em Patmos, né? Ou apenas exilado, impossibilitado de voltar para a terra. Mas quem viu João, provavelmente viu João tendo um sono agitado, né? O corpo dele estava ali, etc. Ele estava ali. Ou acordado Então, vidrado. isso, exatamente. Aí fica, aí fica, digamos, ao gosto do leitor, né? Mas, de qualquer maneira, o importante é lembrar que João está tendo uma visão. Para nós, pobres mortais, né, que não temos visão, a gente pode comparar com um sonho. Então ele fala, vi um novo céu, uma nova terra, vi uma nova cidade e tal. Então vamos prestar atenção quando João vê e quando João ouve. Porque ele tem aqui algumas experiências, no plural, e depois, então, ele compõe esse texto com essas múltiplas experiências, tá? Então, vamos lá. Capítulo 21, versículos 1 e 2 é uma visão. Por que eu sei que é uma visão? Porque ele falou, né? Vi novo céu e nova terra. Versículo 2, vi também, né? Vi também. Então, nessa mesma visão, ele viu novo céu e nova terra, e ele fala que viu a santa cidade de Jerusalém. No capítulo 21, versículo 9, o anjo fala para ele, vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro. E ele me transportou, etc, etc, e me mostrou, portanto, me mostrou, eu vi, né? O anjo me mostrou, portanto, eu vi a nova cidade. Então, nós temos aqui duas visões. Uma visão do novo céu e da nova terra e uma visão da nova cidade, tá? Isso vai se tornar muito importante quando nós analisarmos o conteúdo. E o resto do capítulo? O resto do capítulo é audição. Então, nós temos aqui duas visões e 3 audições. Nós temos experiências do ouvir. Vamos identificá-las. No capítulo 21, versículos 3 e 4, ele fala assim, então ouvi grande voz vinda do trono dizendo. Ouvi grande voz vinda do trono dizendo. Então, ouviu. Não está falando que viu, está falando que ouviu, tá? No versículo 5, ele tem uma segunda audição. Ele fala assim, então aquele que está sentado no trono diz, em primeira pessoa, tá? Eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Portanto, João não apenas viu, mas também ouviu a matéria, o tema da novitude, ok? Então, essa segunda audição, essa segunda oitiva, né, vai do versículo 5 até o versículo 8, e quem está falando agora não é mais a grande voz da audição anterior, mas é o próprio que se assenta no trono, Deus mesmo, né? Ou se quiser, o Cristo, ou se quiser, Deus e Cristo, tanto faz. E a terceira audição está lá no versículo 6, na conclusão da visão, que eu não incluí aqui na nossa matéria, deixe ver, não incluí, uma terceira audição final, que está lá no versículo 6, capítulo 22, versículo 6, quando o anjo fala para ele, e disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, tal, eis que venho sem demora. Aqui o falante, né, o locutor aqui, muda de figura, né? Primeiro fala do Senhor na terceira pessoa,
Depois fala, eis que venho sem demora, bem-aventurado, aqui a última bem-aventurança do livro. Então o que eu fiz até agora? Mapeei para vocês a experiência de João. João viu e ouviu. Quando você estiver lendo a Bíblia, você pode ir-se fazendo estas perguntas. O que está acontecendo aqui com o personagem do texto? Ah, ele está vendo, né? Então deixa isso ser uma visão, uma linguagem simbólica que te permite entrar naquela experiência. É importante okay? analisar bem o texto. Muito importante, porque agora nós temos que ser coerentes. Né? E é aqui que os fundamentalistas derrapam. Né? Eu coloquei esses dias no meu Facebook e também no Instagram um esquema visual para mostrar a absurdidade, já que eu tô inventando palavras, essa é tua, né? Absurdidade, que seria uma Terra, um planeta, né? Com uma Nova Jerusalém acoplada em cima dela, né? Parece um globo assim mais ou menos desse tamanho, com um cubo enorme, né? Completamente deformado. Mas os literalistas, fundamentalistas, dispensacionalistas não conseguem muito escapar disso. Bom, feita esse mapeamento então da experiência, vamos então agora à análise do texto. Antes ainda então de entrar na matéria que eu quero tratar hoje, puxa vida, é a terceira vez que eu falo antes ainda, né? Mas tudo bem. Eu preciso fazer aqui uma etimologia. Vocês me perdoem, né? Por esse meu vício. Orem por mim, irmãos. Orem por mim, porque eu tenho um vício de abrir as palavras para ver o que elas têm dentro. Eu adoro fazer isso. Esta palavra novo aqui, ela também pode nos iludir. E eu preciso, então, passar para vocês algumas informações. Essas informações são imperceptíveis em português, mas como a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento foi escrito em grego, o grego oculta algumas nuances etimológicas que nos ajudam a compreender esse texto. Veja, a palavra novo, eu não contei aqui quantas vezes ela aparece, mas ela aparece novo céu, nova terra, eis que faço novas todas as coisas. Então essa palavra nova, ela aparece aqui, mesmo que não apareça muitas vezes, ela domina o texto do capítulo 21 e 22, o novo, né? Porém, para nós em português, a palavra novo, nova, novidade, ela é, digamos assim, de duplo sentido, né? Ela pode ser, por exemplo, uma coisa que você acabou de fazer, como, por exemplo, sei lá, uma casa nova, construída, né? Ou pode ter uma noção de qualidade nova, sem que tenha sido necessariamente criada naquele momento, né? Então você pode pensar, por exemplo, eu estou com um carro novo. Ele é novo comigo, mas ele não é novo no sentido de que acabou de ser fabricado, né? Então a gente poderia pensar assim, novo no tempo, ou seja, acabou de ser feito, o novo cronológico, o novo temporal, ou o novo qualitativo, uma qualidade nova, né? Vamos ver como isso se aplica na Bíblia, né? Então, a palavra novo para nós, ela é, digamos, polissêmica. Eu posso até falar assim, sabe das novas, né? Sabe das novas? Então, a palavra novo, para nós, ela tem um sentido tão amplo que ela acaba se tornando pequena para expressar o que esse texto está dizendo. Isso acontece também no hebraico, acontece também no latim. Então a palavra, ela não tem essa riqueza de conteúdo, de significado, para nos ajudar a entender o que está acontecendo aqui agora. No grego, existem duas palavras para expressar o novo. Para o novo
no tempo, para algo que acabou de ser feito, recém-criado, recém-feito, a palavra é neo, que forma new, por exemplo, em inglês, neo, né? E que vem também da mesma raiz que forma a palavra novo em português, né? Basta você trocar o V pelo W, você vê que nós teríamos um novo, new, novo, né? Vem de um idioma comum. Então, o grego tem esta palavra neo para indicar aquilo que recém acabou de ser feito, novo no tempo. Certo. Por exemplo, vou dar aqui alguns exemplos do Novo Testamento, quando Jesus fala do vinho novo. Ora, vinho novo é aquele que acabou de ser fabricado. Vinho novo, tá? Por exemplo, o filho pródigo era o filho mais novo, né? Mais novo no tempo em relação ao seu irmão mais velho, né? O legalista lá era o mais velho, ou seja, entrou primeiro no tempo, nasceu primeiro, né? E o segundo filho é o mais moço. Já a palavra kainos, ela é reservada para a qualidade do novo. Pode parecer que como nós somos latinos, né, e falamos português, a gente tem uma certa dificuldade de entender esta nuance do grego, né? Pode parecer que alguma especificidade de outra língua, né, para nós não seja relevante, né? Mas o grego criou uma palavra nova para indicar o novo. Então vou dar aqui alguns exemplos e acho que isso nos ajuda a entender o Novo Testamento. Por exemplo, quando Jesus fala nova aliança. Esta nova aliança não é neo, é kainos. Kainos. Então, esta aliança não significa que ela é nova no tempo, ela é eterna, mas ela tem esta qualidade de ser inédita na história, né? Mais ou menos assim. Então, não é que a aliança de Jesus Cristo é inovadora no tempo, na morte de Jesus, mas que ela deu uma qualidade completamente nova à aliança que Deus já tinha feito com o ser humano, com a criação, desde a eternidade. Não foi criada naquele momento. Não foi criada naquele momento, mas ela é apresentada a nós, então ela tem essa qualidade da novitude, né? Um exemplo agora que eu acho que nos ajuda, né? Se até agora o que eu falei ficou assim meio, não entendi, né? Aquele tipo de mãozinha levantada, assim, professor, não, essa não colou, né? Eu vou dar um exemplo agora que eu acho que nos ajuda. Quando Paulo fala que quem está em Cristo é nova criatura, nasceu de novo. Olha a discussão de Jesus com Nicodemos, por exemplo, né? E Paulo fala, quem está em Cristo é nova criatura. Olhe para você e perceba o que é novo em você. Ora, você tem a mesma cara, a mesma idade, as mesmas rugas, os mesmos cabelos ou ausência de cabelos. Diferente, ia né? ser bacana, né? Você pode ter, digamos, sei lá, 70, 80, 90 anos e entrar nesta relação completamente nova, kainos, e a partir deste encontro, independentemente do seu cronos, do seu estar no tempo, se tornar uma nova criatura. Podia Aliás, ser sem celulite, né? Pois é. Mas não. Aliás, a palavra ali em 2 Coríntios capítulo 5, né, que a gente usa muito em evangelismo, em cultos públicos e tal, não é nova criatura, mas nova criação. Então, este ser que é colocado em Cristo, olha o tema da aula passada da ressurreição, já é por antecipação um habitante da nova criação. Então, a novitude de Cristo, a novidade de vida que Romanos 6 fala,
quando fala vocês já ressuscitaram com ele, já adentra por antecipação esta nova criação. Então este novo não é neo, é kainos, ok? Depois ele fala também, né? Paulo fala em outras vezes, em Efésios, novo homem, né? Novo humano, né? As nossas Bíblias falam novo homem, está completamente errado, não deve ser aceita essa tradução, porque esse é aquele homem no sentido antropológico coletivo, né? Uma nova tradução hoje, até poderia ver aqui, seria novo ser humano, né? Porque senão fica parecendo que só o homem é novo e a mulher entra de carona. E não é disso que se trata. Novo homem e nova mulher. Novo ser humano. Novo modo de ser. Então você com essa mesma cara da sua história, com essa mesma registro histórico, né? Que dizem que o tempo é, o tempo é um bom conselheiro, mas um péssimo maquiador, né? Independentemente disso, nós podemos adentrar de antemão a novitude. Por quê? Porque o novo já está inaugurado em Cristo, e quem está em Cristo já adentra este kainos. Este exatamente kainos é que é usado para expressar novos céus e nova terra. Então, para tratarmos desse texto, é requerido que você leve em conta esta acepção grega da palavra novo. Deus não vai destruir este planeta. Quando fala que a velha terra não existe mais, não significa que haverá uma explosão da massa deste planeta e que nesse lugar Deus vai falar, haja nova terra, e então, plim, vai aparecer uma nova terra com o jardim do Éden plantado, e vacas e ursos e homens e mulheres, todo mundo pelado no paraíso e tal. Não é disso que se trata. E quando fala, então, vi novos céus e nova terra, aí você já entendeu, né? Que Deus tornará todas as coisas novas. Kainos. Assim como nós somos feitos novas criaturas, assim como a nossa relação com Deus é nova. É por isso que eu inventei uma palavra aqui da novitude, né? Porque a palavra nova, agora você percebeu que não alcança a grandeza do sentido. Assim como nós somos transformados em novas criaturas, e toda a nossa relação com Deus, relação com a natureza, relação com o próximo, relação com a gente mesmo, é completamente nova. Quem tem fé em Jesus Cristo sabe do que eu estou falando, percebe essa novitude na sua vida, percebe que há coisas velhas que ficaram para trás, como Paulo disse, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É exatamente o que o Apocalipse está dizendo aqui agora. A velha terra já passou, a velha criação já passou, eis que tudo se fez novo. Então, não esqueça esse sentido para a gente poder, então, agora construir a nossa exposição do que está sendo dito aqui, ok? Eu quis fazer este esclarecimento antes ainda de citar os textos, para que você já entenda o relato que nós vamos estudar hoje. Nós vamos estudar apenas do versículo 1 ao 8, tá? Então é uma porção pequena. E já ter então isto em mente. Tudo bem até aí? Deu para entender? É importante porque em português nós só temos uma palavra, né? Daí quem entende grego vê essa modificação, né? Essa diferenciação. Essa diferença. E nós não, é novo. Exato. Nós é mais pelo sentido. A nossa palavra, ela é ampla, né? É como se fosse assim, uma língua pobre para isso, né? Como que surge uma linguagem, né? Surge da necessidade de pensar sobre algo, né? Sim.
Então, não é que seja requerido que o cristão saiba grego, né? É requerido que os mestres ensinem, sem exibir conhecimento, ficar arrotando grego e hebraico. Eu sempre digo isso para os meus alunos e alunas. Mas, neste caso, é uma informação que enriquece o seu conhecimento. Um estudo, né? Por exemplo, como Apocalipse, que existe muita confusão, muita interpretação, é essencial. Exatamente. Porque eu estou pegando aquele texto de Paulo lá, né? Quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Estou pegando esse texto que Paulo já aplicou a nós, né? E nossas relações, nossa esfera de ser no mundo, de estar no mundo, né? E agora aplicando ao seu sentido global. Né? Então é disso que trata aqui, ok? O Admiro Artigas diz assim: falei uma vez na igreja, minha casa Nova Nel, o telhado foi destruído por um tornado. Deus tocou em muitos irmãos para ajudar na reforma. Hoje tem uma casa cá em nós. Que legal. Glória a Deus. Que legal. Muito rica a experiência, né? Porque além de ser uma casa nova, ainda tem a qualidade da cooperação, do amor, né? Daquele espírito comunitário, né? Eles fazem muito então, isso. Deus abençoe vocês, meus queridos irmãos de Itaperuçu, Admiro Artigas e sua linda comunidade. Bom, vamos então agora, né? Agora que eu já coloquei esse conceito e delimitei, então, de tudo que eu falei até agora, apenas os versículos 1 a 8, tá? Eu quero gastar, então, agora os minutos que nós ainda temos para falar um pouco, então, sobre esta novitude de novos céus e nova terra, o que isso significa, porque lembrem-se que se trata de uma visão, linguagem simbólica. A linguagem simbólica, como eu falei na aula de sexta-feira, quando eu digo simbólico, figurado, as pessoas podem entender mal, pensando que se trata, é figurado, então é fictício. Não. O uso da linguagem figurada agora é para o seguinte objetivo, a seguinte intenção, né? É usar palavras que nós conseguimos pensar para nos dar um acesso, digamos, prospectivo naquela realidade que nós, de outra forma, jamais poderíamos entrar, né? Então, como eu posso falar de algo para o qual eu não tenho antecedente na história? Como eu posso falar de novos céus e nova terra, né? Então, eu tenho que partir dos parâmetros atuais para adentrar este momento da história escatológica, né? E eu só posso fazer isso por meio de linguagem simbólica figurada, eu não poderia fazer de outra forma, tá? Então, trata-se de uma linguagem figurada. Eu quero destacar nesta porção do versículo 1 ao 8 o significado da nova terra e novo céu, o que é que está passando, porque as velhas coisas já passaram. Ele fala que o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Precisamos falar sobre o que é esse mar que não existe, porque eu ficava muito triste de pensar que na nova terra não terá um Caribe, um novo Alagoas, né? Um novo Maragogi, um novo, sei lá, né, praias lá belíssimas aqui de Floripa e tal, né? Pensei, meu Deus, não posso pensar que Deus vai fazer uma nova terra que não seja tão bonita quanto essa. O negócio vai decair, né? O mar é o que nós temos mais bonito, não vai ter. Então, mas olha o erro, as derrapadas que a gente dá. Estamos na linguagem simbólica. Não podemos esquecer que estamos na linguagem simbólica. Só para completar os temas, um tema ainda que eu tenho que apresentar hoje é a habitação de Deus com os homens. Então são 3 temas, né? Nova criação, velha criação, vitória sobre o mar, que está dentro aqui da velha criação, e a morada de Deus com os homens. Não, Alexandre, com os seres humanos. Novo céu e nova terra sem destruir a velha, porque é um trem lindo demais. Então,
Já captou, né, amado irmão? Já captou, né? O que é o Kainos. Né, então, os fundamentalistas dispensacionalistas acham que este planeta vai para o quinto dos infernos. Por que eles não se incomodam com a destruição do Pantanal da Amazônia? Porque eles acham que essa terra vai ser queimada. Todos falam isso. Todos. Vai ser queimada, destruída. Se pensasse em termos, digamos, como é que fala? Em termos astronômicos, né? De NASA, né? De cosmos, né? Provavelmente, se alguém estivesse assistindo, ia ver a Terra, blum, né? Um grande cogumelo, né? Um grande buraco negro, e tudo vai pelos ares, né? Vai ficar aquela nuvem horrorosa no espaço, etc, etc. Provavelmente isso vai sujar os céus inteiro, né? E Deus então vai falar, haja nova terra, e nós estaremos lá debaixo dos lençóis dele, né? Aquele Deus de Michelangelo, assim, né? Bem grandão, e nós viremos todos, né? Com as nossas naves, e aí entra muito Hollywood, né? Então, não é nada disso que o Apocalipse está dizendo. O Alexandre captou perfeitamente. É o Kainos. E nós temos que agora, então, entender o que é que dá nova qualidade a esta realidade. O que é que passa. O que é que Deus não permite existir nesta nova realidade. O que é velho nesta natureza? O que é que destrói esta natureza que Deus dirá, até aqui, não mais? E a gente tem até dificuldade também de pensar o que Deus pode criar de mais lindo do que há da natureza. Tipo assim, nossa, mas ele vai inventar coisa, então nós ficamos sem isso até agora, ele vai inventar coisa nova que é mais bonita do que a natureza, do que o mar, do que as matas, as Esse é o Apocalipse que eu chamo pejorativamente de Apocalipse fundo de quintal, sabe? Apocalipse não é para crianças brincarem, é para gente séria estudar, né? E percebam como isso nos introduz na história. Né? Como isso nos convoca à novitude e como o nosso viver cristão nesta história velha, essa história que é mais do mesmo, é um círculo, parece a rodinha do hamster, né? Como que nós somos chamados à vida ressurreta, para mencionar a aula passada. Bom, então vamos lá. Essa questão do novo céus e nova terra, se você nunca fez essa pesquisa, ela é muito simples. Ela é anunciada pela primeira vez em Isaías. Lá em Isaías, eu estou fazendo agora uma análise das fontes literárias. Para perguntar para João, de onde você tirou esse negócio que você está vendo? E João me responderia, olha, seu ignorante. Não, ele não ia falar isso comigo. Porque se for o João da epístola, ele ia falar, olha, meu filhinho amado, meu querido. Meus filhinhos, não sejam ignorantes, né? João iria falar assim. Mas o Isaías, Paulo ia falar, Jesus ia falar, geração incrédula, até quando vos sofrerei, né? E o Paulo também, Paulo ia fazer um tratado para me explicar essas coisas. Bom, vamos lá. Esta expressão novos céus e nova terra tem parente no Antigo Testamento e está na boca do profeta Isaías. Eu vou até citar aqui para matar a cobra e mostrar o pau, né? Isaías 65, versículo 17, Deus, consolando o profeta, diz para ele o seguinte, eis que eu crio novos céus e nova terra. Este Deus pode falar no presente. Eis que eu crio novos céus e nova terra. E não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Então, o Isaías, que viveu a decadência do seu povo, ele viveu, digamos assim, o período bolsonarístico do antigo Israel, a maior decadência, a maior tragédia da sua nação, ele clama tanto a Deus, ele é o profeta da transição.
Ele é o profeta que, junto com Jeremias, junto com Ezequiel e outros, e Daniel, por exemplo, ajuda o povo de Israel a superar a tragédia do seu povo. E ele concebe uma esperança tão grande que transcende a realidade passada. Ou seja, a sua nação foi ao fundo do poço e descobriu que no fundo do poço ainda tinha porão, né? Como nós brasileiros agora, vendo, né? Que ele fala, não basta voltar a ser feliz de novo, né? Não basta voltar ao tempo de Davi, Salomão e tal. Deus precisa fazer algo muito grande, porque senão nós cairemos de novo. Sempre haverá um Nabucodonosor, um Ciro, um desgraçado qualquer para acabar com todos os nossos sonhos. Então é neste ambiente que Deus fala ao profeta Isaías em primeira pessoa, eis que eu crio novos céus e nova terra. E o que eu crio é tão superior a tudo que vocês conhecem, que vai apagar da memória de vocês a velha experiência, mesmo o que vocês tiveram de melhor, as saudades da história que vocês têm, empalidecerão diante do que eu crio. E aqui a crentaiada, desculpe, eu falo assim brincando porque eu me incluo entre os crentes, né? Eu sou crente. Né? Aqui a crentaiada acha que Deus vai fazer um ritual de amnésia e vai apagar a nossa memória. Não é isso, irmão. É uma linguagem simbólica para dizer que a alegria é tão superior que até as maiores alegrias da vida passada serão apagadas, ficarão removidas. Né? Isso para mim é simples, né? Eu acho que para a Irene também. Nós passamos por uma crise financeira aguda, né? Muito séria quando a gente viveu em Campinas. Mas depois, quando a nossa vida se reestabilizou, né? Quando a nossa vida entrou nos eixos novamente, a nossa situação mudou tanto para melhor que aquele período crítico hoje para mim é uma lembrança assim, como se tivesse sido, sei lá, uma dorzinha de barriga depois do almoço, uma coisa passageira assim, né? De modo que, de fato, você esquece da tristeza. Você esquece mesmo. Né? Se você, por exemplo, ficou muito doente e agora tem plena saúde, você nem lembra que você teve problema, que você correu risco de vida e tal. É disso que ele está falando. Eu não sei se tem a ver, mas tipo assim, a mulher quando tem dor de parto... Isso, perfeito. Perfeito. Ela pensa que vai morrer, né? Sim. De dor. Eu não sei porque eu não passei, que eu fiz cesárea. Figura mas, assim, de Jesus lá em João, e claro. depois ela vê a criança, o presente, ela esquece aquilo. Claro. E também o momento foi... né, menor, mas mesmo que seja grande, se a alegria é muita depois, você... passaria de novo para ter aquilo, né? É o exemplo de Jesus lá, né? A alegria depois será tão superior que qualquer tristeza, qualquer lágrima, etc., terá ficado para trás. Ainda em Isaías, no capítulo 66, portanto, no capítulo seguinte, ele fala de novo. Por quê? Como os novos céus e nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Ok? Bom, esta profecia de Isaías encheu os olhos dos judeus, porém, os judeus não viram nada novo debaixo do sol, né? E esta expressão, então, adentra o período interbíblico, o período da maior tristeza, da maior desgraceira do povo judeu, e ela vai aparecer aí em alguns escritos apócrifos. Continuo fazendo aquela análise literária, né? Fui no Antigo Testamento, estou passando agora pelos livros apócrifos, que fazem a releitura, fazem a meditação, a reflexão, influenciados por Isaías. Tá? Não vou gastar tempo aqui citando isso, apenas para demonstrar que este povo do período interbíblico medita, reflete sobre isso. Né? Então Isaías serviu pelo menos para implantar
no povo judeu esta esperança, esta escatologia. Porque o que é a escatologia? Senão a profecia que transcende a história, né? Que dá um sentido à história. Se Isaías tivesse falado apenas em, olha, nós vamos voltar para a nossa Jerusalém, nós vamos reconstruí-la e tal, isso seria profético. Mas como a sua profecia extrapola o nível histórico, dá um sentido último à história, então essa porção de Isaías é escatológica, ok? Olha só, meus irmãos, vamos agora para 2 Pedro. Meus irmãos e minhas irmãs. Eu chamo todo mundo de irmão e irmã, agora porque anuncio o novo, né? A nossa grande família humana. Vamos para o Novo Testamento. O Segundo Testamento também está certo, mas eu queria falar 2 Pedro e embolei aqui, né? Vamos para o Segundo Testamento, que é 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Quando Pedro, ou o autor da epístola, não se sabe, mas não... Desculpa. 2 Pedro 3, 13, tá? O 13 aí é mero acaso, não tem nada a ver com política. Lembra que nós estamos na linguagem do Novo Testamento, tá? Okay. O Pedro, que viveu talvez um dos períodos mais difíceis da vida apostólica, porque foi martirizado em Roma, né? E sofreu provavelmente, segundo a tradição da igreja, a morte dos cães, né? A morte do lixo do império, que foi a crucificação, segundo nosso Senhor Jesus Cristo, né? Este Pedro tem que lidar com a desesperança da igreja. Então a igreja está dizendo, olha, cara, será que Jesus não errou? Porque já se passaram 30 anos desde que ele foi embora e olha, a situação só piora. E agora nós estamos vendo os nossos líderes, aqueles que viram o Senhor face a face, morrendo ou sendo ameaçados de morte. O que será de nós? Pedro então fala, nós, porém, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Em grego seria kainos, uranos, né? E kainos, ges, ou geos, não sei. Não sei a terminação aqui, é muito complicado, não sei falar. Mas, de qualquer maneira, é o kainos. Ok? O Pedro, que viveu séculos depois de Isaías e décadas depois de Jesus, quando morreu, né? Pelo menos 30 anos depois de Jesus, certamente, fala assim, olha, meus irmãos, paciência, firmem a sua esperança em Cristo, porque nós, ainda que morrermos, esperamos novos céus e nova terra, porque lá sim haverá justiça. Aqui não há justiça. O que é que tornará a terra nova? O que é que tornará o céu novo? A justiça. E é uma referência à fala de Isaías, então? Com certeza absoluta. Okay. Olha só, boa a tua colocação. Nós fizemos aqui uma viagem no tempo, né? De 500 e tanto antes de Cristo até o ano 60 depois de Cristo e depois para o futuro aberto, né? Por que o Pedro pode dizer, nós porém esperamos? Esperamos o quê? Quem nos prometeu isso? Exato. Então nós estamos aqui no mesmo chão de Pedro. Nós estamos aqui na mesma esperança de Pedro. Nós, porém, esperamos. Então, Isaías fala que Deus vai criar. Pedro, confiando nessa palavra, fala, eu espero. E João, agora de Patmos, fala, eu vi. Eu vi com os meus olhos. Eu vi. Ele não esteve lá, porque é futuro aberto. É o sentido escatológico da história. Mas eu vi. E é isso que eu quero que vocês entendam aqui. Ele vai falar no versículo 5, eis que faço novas todas as coisas.
e acrescentou: escreve, João, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. A palavra fiel e verdadeira no Apocalipse é um título de Jesus Cristo, né? Assim diz a testemunha fiel e verdadeira. Significa dizer que Jesus Cristo garante que esta será o desfecho, este será o desfecho da história humana, fazer novas todas as coisas. Ainda preciso dizer para vocês que a expressão céus e terra, na mentalidade do hebreu, é o universo inteiro, né? Para o hebreu, o que não é terra é céu. E céu para ele é o universo inteiro. Céu é o lugar das estrelas, da lua, do sol, dos deuses, dos anjos, seja lá do que for, tá? Então, esta expressão céus e terra na Bíblia, por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Criou tudo, tá? Então, como eles têm uma visão cosmológica muito pequena, ou seja, compatível com a mentalidade do homem antigo, né? Eles falam céus e terra. Portanto, céus e terra aqui está em paralelo, a expressão céus e terra está em paralelo com o versículo 5. Faço novas todas as coisas. Já fiz as pessoas novas em Cristo. Agora crio para elas um ambiente compatível. Crio para elas um ambiente à altura. Neste sentido simbólico é que o mar já não existe. Então agora eu quero falar rapidamente, em face do novo, falar sobre o primeiro céu e a primeira terra passaram. Esse passar não significa explodir, não significa virar meteoros perdidos no espaço. O que seria o primeiro céu? O que seria o primeiro céu? Ora, os religiosos nos dizem que o céu é a casa de Deus. Então por que esse primeiro céu também tem que passar? Né? Por que Deus precisa recriar a própria casa dele? Ele teria que criar apenas uma nova terra para que a gente tivesse aqui ruas de ouro, mansões, etc, etc, né? Que é o pensamento lá dos crentes de Hollywood. Mas quando fala novos céus e nova terra, está falando uma nova relação de coisas, ou seja, tudo será novo. Quem dará a qualidade nova a todas as coisas? Deus e sua presença. Então, estes céus que passam, esta terra que passa, é a terra maculada pela violência, é a terra maculada pelo ódio, é a terra maculada pela exploração, pela dominação, pela miséria. É a terra que se tornou um inferno, inferno no sentido popular mesmo, né? Não no sentido teológico que eu estou falando nas aulas de sexta-feira. É este mundo que se tornou um inferno para 4/5 da população da Terra, que não tem água para beber, não tem pão para comer, não tem paz para viver, não tem terra para morar, este inferno que o ser humano criou. Este estado de coisas que subiu do abismo, subiu do mar. Agora nós entendemos por que o mar já não existe. Qual mar que não existe? Este que é como é que fala? O leito natural da velha terra e do velho céu. Esse céu dos demônios. Esse céu que foi habitado pelas hostes, pelas potestades, que inspiram esse estado de coisas. Então, este mar é o lugar do abismo. Esse mar, no Apocalipse, é de onde subiu a besta fera do abismo, que é a mentora da injustiça, onde será lançada a Babilônia, capítulo 18, né? Onde será lançada a Babilônia. Foi lançada ao mar. Então Deus apagará os vestígios da violência, os vestígios que tornam
este paraíso e inferno. Inferno no sentido popular, né? Torna a vida insuportável, torna a vida irrespirável, torna a vida uma penúria, né? Para milhões e milhões, quem sabe bilhões, mais de 1 bilhão de pessoas que são colocadas na miséria em pleno paraíso. Que assim que Deus revelar-se nesta natureza, cumprirá aquilo que Paulo falou da criação que agora geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então essa criação que Deus chamou à existência vai parar de gemer. A terra vai parar de chorar. A terra vai parar de gemer. E as pessoas vão parar de gemer de tristeza. Então isso é que será novo. E com isso, então, eu já expliquei aqui o que significa este passar e o que significa o mar que já não existe mais. Nossa, que libertação. Basta você relacionar o mar com o seu sentido simbólico. E o sentido simbólico do mar no Apocalipse é o lugar do caos, o lugar do abismo, o lugar do dragão, o lugar da besta fera, de onde sai a Babilônia. Porque a besta fera não é o veículo sobre o qual monta a Babilônia. Ela não é a grande meretriz que seduz, que está cheia de sangue. Então, o mar no Apocalipse é a origem disso tudo, né? Como é que chama? Spoiler para a próxima aula, né? A Babilônia sobe do abismo. A Jerusalém desce do céu. Aqui está o contraste, aqui está o novo, né? Esta velha terra que abrigou a Babilônia e que foi seduzida ao sistema de Babilônia, agora será colocada sob uma nova ordem. Esta ordem sai do abismo? Essa ordem sai da terra? Não, a terra só é capaz de gerar mais do mesmo. Esta ordem é inspirada por esse novo estado de coisas. Porque o céu não existe, né? Já falei aqui. O céu, a gente quer dizer o divino, vem do divino, o divino vem de cima do divino. Se não vem de cima, a Irene acabou de usar uma linguagem simbólica, vocês perceberam, né? O inferno está embaixo, o céu está em cima. Se o céu já está presente na novitude, então novos céus e nova terra manifestam-se. Segura essa, irmão. Novos céus e nova terra manifestam-se. Não desce de lugar nenhum, não sobe de lugar nenhum. Manifestam-se. Assim como Jesus falou, os fariseus perguntaram para Jesus: de onde vem o reino? Como virá o reino? E Jesus falou: o reino já está entre vós. Então, a novitude já está entre nós. Ela irá manifestar-se. E o que é que vai tornar isto novo? E agora eu vou dar um tempinho, mas eu quero explorar com vocês a parte mais linda deste texto, minha opinião, né? Porque mais linda não, tudo aqui é lindo, mas a que mais me comove, né? A que mais me comove, que é esta que está no versículo 3, né? Eu vou dar uma paradinha aqui para a gente respirar um pouquinho. 21:3, né? Vou falar brevemente sobre ela e na próxima aula a gente explora por causa daquelas duplicidades, né? O próximo capítulo vai desenvolver esse tema. Então, assim como o capítulo 21, versículo 2, citou a nova Jerusalém, vi também a nova cidade que desce do céu, mas depois que ele vai explicar, então isso fica para a próxima aula, o capítulo 21, versículo 3, fala da habitação de Deus com a humanidade. E depois desenvolve na parte de Jerusalém. Então eu deixo para desenvolver depois, mas eu quero anunciar isso aqui
para abençoar a semana de vocês, tornar a semana de vocês nova. Mas isso que é 2 em 1, né? Ao mesmo tempo que a gente descobre que a Terra não vai ser destruída, o nosso mar está de volta, que os fundamentalistas tinham roubado o nosso mar, foi devolvido, porque é simbólico. Esses paraísos do Nordeste. Gente, como é que isso pode ser destruído? Que o povo não pode entrar. Meu Deus! Lembra que a gente andou 150 quilômetros de mar lindo? Como isso pode ser destruído? Exato. Mas você ia dizer outra coisa, que a gente não pode entrar nos paraísos. Eu fico com o meu coração aflito quando eu vejo esses paraísos que os ricos fecharam para eles, tipo, e ninguém pode entrar. O Nordeste está cheio disso, Rio de Janeiro, Caribe e tudo mais. Pensar que isso será dado aos mansos da terra, aos pequeninos da terra. Né? Os novos cubanos poderão habitar sua Caribe em paz. Né? Os de Miami também. Que hoje você não pode entrar os do sem México pagar em também. Todas as praias, né? É incrível isso. Do Nordeste também, né? Não terá aquela faixa de areia belíssima cercada por barracos horrorosos, né? Tal, né? Haverá justiça. Haverá justiça. Agora vocês entendem também porque a roupa desse povo novo é prática da justiça. Porque nós anunciamos um reino que terá uma qualidade nova, que é a qualidade da justiça. Então esqueça aquelas revistinhas dos Testemunhas de Jeová, desculpem aí os Testemunhos de Jeová, é porque eles trabalham muito com figura, né? Trabalham muito com figura. Aquela coisinha bem infantil de caçar borboletas no paraíso, aquelas coisas e tal. E pensem numa nova sociedade, um admirável mundo novo de fato, né? E não um mundo horroroso, né? Pior do que esse, né? Mas um novo estado de coisas de fato, né? Algo que você pode falar, como nós podemos criar uma sociedade dessas? Como nós podemos superar aquele ódio? Como nós podemos? Este novo veio do mar? Não, não veio. Veio dos grandes líderes políticos do mundo? Não, não veio. Veio de uma outra ordem, de um novo modo de estar, de um novo modo de ser. Perguntas, comentários? Sim. Vamos lá. Então, a Marlene disse assim... primeiro o Carlos. Disse assim, Carlos Pereira, por isso ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Claro, e lágrimas de tristeza, porque você vai poder chorar de emoção lá, né? Exatamente, não vai perder a capacidade de chorar. Eu reservei aqui na lição, eu não vou falar isso agora, porque essa é uma parte mais, digamos, simples, né? Que estas coisas, se não me engano, Carlos, tem 4 ou 5, se você ler o texto todo, você vai observar 4 ou 5 coisas que ele fala não existirá mais. Não existirá mais. Né? Esses elementos, deixa eu ver se eu tenho anotado aqui para passar. Morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Exato. A morte não existirá mais, está no 4. Choro e dor, e tem mais, quer ver? A maldição está no 22:3 e a noite está no 22:5. E também subentendida no 21:5. Então são... A noite não haverá mais, não haverá mais noite. Tudo isso simbólico. Simbólico, porque senão vai Tudo ser... isso é simbólico. Não vai poder dormir, aquele solão... Quem vai querer dormir em euro, né? Lembra? Quem vai querer dormir no paraíso? Mas respondendo ao Carlos, todas estas coisas que ele fala não existirá mais... estão embutidas aqui neste já passaram. Pertencem à ordem da decadência, da injustiça. Então, meus queridos, poderemos chorar à vontade. Né? Quem sabe eu me torne um novo homem e até chore mais, né? Tenha mais lágrimas. Chora, gente, muito. Então, muito raro. Então, essa expressão aí do enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá lembrança das coisas passadas, tem a ver com a superação daquilo que nos mata,
Né? Então, a Marlene, agora eu acho que ela já mudou de ideia, mas ela escreveu momentos atrás, não tem ideia de como Deus fará isso, criará novo céu e nova terra. Na prática, não entendo. Mas aí o versículo que mostra que Deus vai vir morar aqui é literal, então. Este novo... Esse se for figurado, ele já mora. Ele já está em nós. Mas nós caminhamos para a plenitude. A plenitude, ok. Nós caminhamos, então aí é aquele crescendo. Talvez isso né? ajude a entender. E isso tem a ver com o já e o ainda não. O que nós temos que entender aqui é que quando ele fala crio novos céus e nova terra, não é o mesmo criar de Gênesis 1. Em Gênesis 1, Deus criou do nada. Né? Ele falou e tudo se fez pelo poder da sua palavra. Agora não. Agora é um kainós, uma nova qualidade, quando Deus impedirá que o mal subsista. Né? Lembra que o capítulo 21 e 22 estão depois do capítulo 20, onde Deus diz não para Satã, não para a besta, não para o falso profeta, não para aqueles que aderiram a este sistema. Como ela é teimosa, ao tirar o mal... Eu ainda não entendo. Não, tudo bem. Se não entende, a gente volta lá para 2 Coríntios, capítulo 2, né? Capítulo 2, quando ele fala assim, nem olho viu, nem nunca se imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que ele faz é que o Espírito Santo vai nos revelando estas coisas. Mas como disse Jesus, tenho muitas coisas para lhes dizer, mas se eu dissesse agora vocês não poderiam suportar, né? Se eu falo das coisas da terra vocês não entendem, que dirá se eu falar das coisas do céu? Então, Marlene, nós estamos juntos aqui, sabe? Nós estamos com aquela linguagem precária, nós estamos apertando nossos olhos para ver através do véu que o Apocalipto abriu para nós, mas nós não sabemos, nós não temos como adentrar o que nunca existiu, certo? Nós não temos como adentrar, a não ser por meio de metáforas. E aqui eu lembro também de João, meus filhinhos, ainda não sabemos o que haveremos de ser. Sabemos que como ele é, assim nós seremos. Mas como ele é? Eu não sei. Então, a minha cabeça humana e a tua cabeça humana e todos nós, só podemos conhecer aquilo que é experienciável. O que eu posso... Por exemplo, o reino da besta eu conheço. Eu o experimento. Eu sofro ele, eu o enfrento diariamente. Então, falar sobre tragédia, guerra, fome, sede, violência, ódio e etc., e as alegrias fugazes, tudo isso eu entendo. Agora, o que é um mundo onde não há morte? Eu não sei, não tenho a menor ideia. Porque aqui onde nós moramos, tudo morre, tudo acaba. Né? A gente vive e tem que viver se despedindo dos nossos queridos, porque tudo morre. Né? Quantas pessoas estão de luto agora? Né? Então, a revelação de Jesus Cristo está abrindo para nós uma cortina e nós ficamos assim como quem tenta olhar o sol, né? A gente fica assim tentando olhar, tentando entender. Mas se você não entende, eu também não entendo e nós estamos juntos todos no mesmo barco. Mas lembrem-se de algo que eu já falei aqui. Tudo que o Apocalipse está nos ensinando não é para nos dar um mapa do além. É para governar e orientar nossa vivência agora. Então, o mais importante aqui é entender que nós, pela fé em Jesus Cristo, já adentramos a novitude. E pela fé, como disse Paulo, aguardamos a nossa pátria. Aguardamos um lugar para o qual, ou no qual, nós nos sentiremos em casa. Na casa do Pai. Né? E tudo que a gente Mas não tem mapa sobre o futuro, não tem cartografia, não tem como saber. E tudo que a gente falar além do que está escrito entra num campo aí de eu acho, né? Sim. Então, não... Exatamente. Desconfiem de quem foi no inferno e foi no céu.
né? Receba com pedras na mão, força de linguagem, né, irmãos? Linguagem simbólica. Mas recebam com o pé atrás qualquer visão do céu, qualquer visão do inferno. Porque de baboseira a gente, né, já tem bastante. Né? A gente precisa de esperança. Sabe que está escrito que haverá no céu e nova terra, que não será destruído. A Georgia perguntou: essa é a teoria dos testemunhos de Jeová? Eu pergunto porque, se não me engano, eles pensam assim também. Que eu me lembrei no portão de casa, eles falaram isso rapidamente. Os testemunhos de Jeová têm uma escatologia própria, diferente da maioria dos evangélicos. E quando a gente fala dessa nova terra, o pessoal sempre lembra dos testemunhos de Jeová e fala: mas então você acredita igual... Não, estou falando que é teu caso, Jorge. Mas sempre que a gente fala da nova terra, do paraíso, desse mundo novo, né, é quase inevitável não lembrar dos testemunhos de Jeová. Nesse aspecto em particular, eu acho que eles têm mais razão do que o Tim LaHaye. Sim. Então, eles pelo menos preservam. Claro que a escatologia deles tem 1000 problemas, né? Eu divirjo de quase tudo. Mas nesse aspecto eu considero que eles estão mais corretos do que a escatologia escapista, que acha que isso aqui vai para o raio que o parta e nós vamos fugir para as nuvens, morar no mundo azul. Pode seguir. Tá, então eu queria falar agora sobre esse versículo 3. Porque nós temos aqui uma expressão dizendo o seguinte: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Linguagem simples, fácil. É difícil até, aqui parece que nem tem linguagem simbólica. O mais importante desse versículo não é a linguagem, é o que ele expressa. E aqui que está o grande ponto, né, o cume desse texto, que é a reconciliação final. E o modo como ele anuncia. Uma voz que vem do trono anuncia que o que torna a terra e céu novo é uma nova relação entre Deus e a humanidade. Porque tudo que poderia obstaculizar, impedir a plena comunhão entre Deus e a humanidade já foi devidamente passado, né? Já passou. E Deus, então, finalmente, quando você espera que vai descer a mansão celestial, ou o mega ultra power palácio do céu, da pessoa mais poderosa, né, o todo-poderoso, eis que o Deus da nossa fé desce do céu e arma sua barraca. Esta barraca de Deus tem uma teologia profunda por trás, que eu vou tentar resumir aqui em 5 minutos. Desde o início, desde o Gênesis, Deus veio estar com a humanidade. Deus criou a humanidade para ele, para que, olhando o seu rosto, a humanidade fosse humana e carregasse a sua imagem e a sua semelhança. É muito intrigante que nós deveríamos aprender a ser humanos com Deus. E que esta fé, este Deus, que proíbe qualquer reprodução de sua imagem, nos proíbe todo e qualquer tipo de idolatria. Se tem uma proibição que está claríssima nas Escrituras, é a idolatria, ou seja, a reprodução de qualquer objeto ou coisa ou pessoa que seja um representante de Deus. Mas não termina aí. Coloca na cara do outro, coloca na cara do próximo a imagem de Deus. Então, esta é uma revelação
muito profunda, que é o chamado de volta à humanidade em Deus e, ao mesmo tempo, o atestado da nossa tragédia. Porque a nossa tragédia, de acordo com a teologia do Antigo Testamento, é que nós rompemos com Deus e decidimos nós mesmos sermos nossos deuses. E se eu sou Deus, você só tem um lugar para viver perto de mim, é me adorando. Se eu sou Deus, você não pode ser Deus. Eu tenho que matar você. Eu tenho que tirar você do meu caminho. Eu só aceito você perto de mim se for para eu te dominar. Porque Deus não aceita outro Deus igual a ele. Então, esta nossa egolatria, esta nossa visão distorcida de nós, é que funda esse ser humano falso, essas comunidades falsas, essas sociedades falsas e essas nações falsas. Este Deus, então, apartado de nós, é conhecido pelos povos como o terrível. O terrível. Porque se eu que sou Deus, na minha mentira, se eu que sou Deus, já sou capaz de matar meu rival, como Caim matou Abel, imagina ele, que está lá em cima e pode matar a mim, que sou Deus. Então nós criamos uma imagem horrenda de Deus. Mas você pode rastrear, e eu vou deixar isso anotado para você fazer essa tarefa de casa, você pode rastrear em toda a Escritura, este Deus que busca o humano. Aquela frase de Deus, Adão, onde estás? Pode ser lida assim, homem, onde você está? Mulher, onde você está? E este homem que se oculta de Deus e se oculta do outro, porque agora não reconhece a Deus, não reconhece a si mesmo e não reconhece o próximo. Eu poderia contar toda a história do Antigo Testamento como sendo um Deus em busca do ser humano. Por exemplo, no Sinai ele fala, eu habitarei no meio de vocês. Eu habitarei na tenda da congregação. Olha aí onde está o tataravô da tenda do Apocalipse, né? A tenda. Quando Davi fala assim, puxa vida, o nosso Deus deve ser maior do que os deuses dos povos que eu matei, né? Então eu tenho que fazer para Deus um templo maior do que os deuses dos povos ao redor. E Deus tira uma onda com a cara de Davi, dizendo, você vai fazer casa para mim? Eu sempre andei em tendas. Isso está em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 6. Deus manda o profeta falar com Davi. Você quer fazer uma casa para mim? Eu ando em tendas até hoje. Nós temos um Deus que é peregrino, que anda em tendas para acompanhar a história humana. Deus nunca quis um templo. Quando o templo de Jerusalém cai, Deus começa a falar da nova aliança, kainos, diateques, nova aliança. E ele fala então por meio do profeta Isaías, eu armarei o meu tabernáculo no meio deles. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ali no meio deles eu habitarei. O povo está querendo um templo para matar bodes e boi, etc, etc, e fazer correr rios e rios e rios de sangue e azeite e sacrifício e etc. E Deus está dizendo, gente, não quero nada disso, nunca pedi nada disso para vocês. Eu só quero armar a minha barraca no meio de vocês. Eu só quero ser vizinho de vocês, como diz os mineiros, né, Alexandre Klein? Agora eu dou um salto na história para dizer o seguinte.
Aquele texto de João que fala, o verbo se fez carne e habitou entre nós, está errado. Desculpa estragar a leitura que vocês fazem da Bíblia, né? Mas eu preciso arrancar aqui mais uma telha do Teadim, né? Preciso arrancar. Esta tradução está, não é que está errada, é que a língua portuguesa não tem como expressar. Mas ali em João 1,14, o que está escrito é, o verbo, que é o próprio Deus, se fez carne e armou sua tenda entre nós. Ali João usa uma expressão, digamos assim, um neologismo. Ele pega uma palavra grega que é skene, que significa tenda ou tabernáculo, e transforma ela em verbo. A língua inglesa faz muito isso, né? A Marlene está aí, fala inglês fluentemente, sabe disso, né? Que o inglês permite, às vezes, que você pegue uma expressão, um substantivo e flexione aquilo, né? Coloca um ed no final e transforma aquilo em verbo, né? Nós falamos, por exemplo, coisou, né? Coisar, quer dizer, uma coisa que virou verbo, né? Não sei se... Não, trem não tem como fazer verbo. Substantivo que é usado para tudo. Mas não tem como transformar em verbo. O que João fez aqui é o seguinte, ele transformou um substantivo grego, skene, em eskenó, porque esse nó é uma das declinações verbais do grego. Então, se nós fôssemos traduzir, até veja aqui na tua Bíblia, João capítulo 1, versículo 14, como que a NVT colocou. Deus, em Jesus Cristo, Deus se vestiu de carne, ou seja, Deus se fez Adão, terra, de carne, e armou sua tenda entre nós. Em 2 Coríntios, Paulo fala de uma nova promessa. Ele fala, a promessa de Deus, meus irmãos, é que Deus quer habitar conosco, Ele quer andar no nosso meio. Então, mesmo que Cristo tenha dito, eu estarei com vocês até o final dos tempos, nós estamos em Cristo, mas não estamos em Cristo. Nós experimentamos vestígios da sua presença, mas ao mesmo tempo sofremos e choramos e gememos por sua ausência. Esta falta não sei bem do que nós gememos e não sabemos e nada satisfaz. O C.S. Lewis fala que todo ser humano tem saudade de Deus, mesmo que ele não saiba dizer isso de uma forma religiosa. Né? Todo ser humano tem uma saudade profunda de Deus. O que o João está dizendo agora, então, é o escatom, ou seja, o fim de uma longa busca de Deus do ser humano. Porque agora, então, Deus arma sua tenda entre a humanidade e Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então, aquela longa ausência, que começa lá nos tempos primeiros da tragédia humana, aponta para uma reconciliação última, que é apresentada aqui no Apocalipse como Deus voltará. Vocês estão esperando que venha alguma coisa assim, muito cheio de raios e trovoadas, e fogões, e fogo, e etc, e etc. Mas o que vai descer do céu? Será alguém que vai decepcionar profundamente os orgulhosos, porque ele virá com a sua mochila nas costas e vai dizer, posso armar minha tenda aqui? E isto transformará a terra em nova terra e novos céus. Não é a minha mansão aqui, né? A minha tenda. Esqueçam as mansões, porque se o próprio Deus morará em barracas, Entenda, então, esqueça. Significa que o planeta será sustentável,
que não haverá agressão às árvores, não haverá agressão. Né? E aqui, Marlene, eu estou contigo, eu não consigo entrar nisso, porque eu só conheço Babilônia. Né? E de Jerusalém eu tenho saudade, como diz o hino, né? Eu tenho saudade dessa civilização que o céu entre aspas, né? O céu no sentido simbólico, suscitará entre os homens. Né? Como que essa tenda será armada no nosso meio? Então, desculpa arrancar os telhadinhos, né? Mas eu tive que andar com João aqui e colocar o Apocalipse pé no chão, porque no final até o céu vem botar o pé no chão, né? Então não é justo que a gente fale de um Apocalipse das nuvens. Se no final da história o próprio Deus vem pisar o barro e armar sua tenda entre nós, né? Aqui nessa versão que você pediu, diz assim a palavra em João 14, no sentido, no lugar de verbo falou a palavra. A palavra se tornou ser humano, ótimo. Carne e osso, e habitou entre nós. Habitou, ok. Esse habitou, percebam, a língua portuguesa não consegue abarcar. Se fosse uma língua ampliada, a Marlene deve ter lá nos Estados Unidos, não sei se tem em português, aquela Bíblia, ampliada, né, que se preocupa, em explicar os termos. Talvez ela tenha ali alguma coisa assim, ou na nota de rodapé ela acrescente alguma coisa. Né? Perguntas, comentários? A Celzinha está assistindo, bem-vinda, Cel. E diz, que coisa mais linda, o verbo se vestiu de carne e acampou entre nós. Acampou. Né? Jesus, olha o que João está dizendo. Que Jesus é Deus acampado conosco. Não é Emanuel o seu nome? Deus conosco. Ou seja, aquele homem Jesus é Deus tabernacular entre nós. E João fala, vimos a sua glória. Então, é isso que eu estou dizendo. Para quem acha que vai descer do céu um ser monstruoso entre aspas, né? Com raios e trovoadas e fogo queimando e estremecendo tudo. Agora, então, Deus mostra a sua face, aquela mesma que conversava com nossos pais primevos. Então, este Deus horrendo é a nossa cabeça que criou. Nossa cabeça que criou este ídolo. Porque este é o primeiro lugar, presta atenção nisso, este é o primeiro lugar que João fala do Deus de fato, porque até então ele estava vendo aquele que se assenta no trono, que eu não consigo ver, alguém como não sei o quê, como pedra, como isso, bababá, mas ele nunca diz quem é. Quando finalmente Deus sai de trás das nuvens, da cortina, do fogo, do trono, do raio, da trovoada, ele é... Como a gente vai dizer? Né? Ele é... É novo. É novo. Não, é por isso que ele fala para Isaías, a quem vocês me compararão? Né? Então, perceba, é o completamente novo que vem. É o Deus que se colocou na face do irmão. Né? Depois vai dizer aqui que nós o veremos, quer ver, no capítulo... Olha só, no capítulo 22, versículo 4, fala assim, os seus servos o servirão e contemplarão a sua face. Então, o rosto proibido de Deus agora será visto. E talvez esse povo do raio e trovoada fique decepcionado. Né? Está esperando ele vir com o aparato todo, né? Talvez esperando que ele venha com uma cara do sol, com uma coisa e tal. E Deus aparece como um peregrino, com a sua mochila nas costas. Né?
A Marlene está perguntando, então ali em João não está se referindo à encarnação de Jesus? Claro que sim, claro que sim. Mas você fez-se carne. Fez-se carne. Desde Gênesis é uma tentativa de morar com a humanidade. Sim, sim. Não, mas que é uma encarnação, sim, sem dúvida alguma. Ele se fez carne. Inclusive a tua Bíblia fala carne e osso, né? Se fez ser humano, homem como nós. Mas João, que é o evangelho mais teológico, faz ali uma conexão com a tenda lá do tabernáculo, a tenda lá do povo de Israel no deserto, e esta tenda futura, essa tenda escatológica. E coloca Jesus como sendo uma visitação de Deus. Uma visitação de Deus. Então, o corpo de Jesus, a carne de Jesus aqui, é colocada como figura da tenda. É como se em Jesus Deus estivesse acampado entre nós. E cá para nós, meus irmãos, Jesus foi uma decepção, né não? Para quem esperava o super Messias poderoso que viria esmagar e quebrar e trucidar e cortem as cabeças, Jesus foi uma decepção. Jesus foi totalmente decepcionante, meus irmãos. Quem fala que viu a glória dele, o rosto dele, como do unigênito Filho de Deus é João. João. Então eu lhes garanto que Deus decepcionará muita gente. Com base em João. Isso, né? Eu falei pra Cel, porque eu sei que ela estava tentando acompanhar para chegar ao vivo, né? Aí falei, bem-vinda, querida. Ela disse, obrigada por me receberem nessa tenda. Maravilhoso estar aqui. Isso. E aprender com o verdadeiro Emmanuel. Isso. Essa questão que não está acima de todos. Isso. Essa questão da tenda é para que nós pensemos na nossa vida peregrina. Sim. As igrejas deveriam ter templos mais simples, em respeito ao tabernáculo. As igrejas deveriam ter estruturas mais simples, mais baratas, mais ágeis, que representasse de alguma forma esse estar provisório, ao invés de fazer essas porcarias de mármore e ouro e essa colunatas, essa porcariada toda que mais parece o reino da besta do que a tenda de Yahvé. Estruturas mais simples, deixa eu anotar isso, mais simples em respeito ao tabernáculo. Em temor a este Deus que desprezou o templo de Salomão. Veja lá em 2 Samuel, quando Davi fala que vai fazer o templo, ele fala, você vai fazer templo para mim? Eu ando em tendas, cara. Eu nunca pedi templo para vocês, aliás, nunca pedi nem sacrifício. Nunca pedi nada para vocês. Eu é que quero vocês, eu é que venho atrás. Onde vocês acampam, eu vou junto. Eu não saio de perto. É este Deus que nós encontraremos no fim da história. A Marlene dizendo, eu não captei a parte onde está o erro de tradução. Não se trata exatamente de erro. O erro de tradução está... Isso, o erro de tradução não é um erro, é como ele falou, é uma deficiência. É que deveria ter preservado aqui a ideia de tenda e tabernáculo, e não de habitar, porque habitar é muito genérico, né? Mas se usasse a palavra tenda ou tabernáculo, a gente conseguiria fazer essa conexão com o antigo povo de Israel, o Deus dos escravos, né, versus esse Deus do escatom, que quando manifestar o novo céus e a nova terra, não será uma Dubai, né? Não será uma Dubai onde Jesus passou, não será uma torre mais alta, não sei o que, uma Babel divina, mas será uma tenda. Então é essa perda de sentido que a gente tem. Não é exatamente. É pobre para expressar a realidade, como no caso da auxiliadora idônea. Isso, exatamente. É pobre também para expressar o sentido e acaba por deturpando. Isso. Por isso que é tarefa dos mestres fazer esses esclarecimentos. A Jorge diz assim, e as ruas de ouro e cristal, kkk, os crentes de ostentação vão se revirar. E daí o Idenilton falou assim, Idenilton Barbosa, que disse, que bom te ouvir novamente, Eliseu. Que bom que não haverá alfaville celestial nem favela angelical. Apenas perfeito. Ele morará conosco, sem desigualdade eterna, como alguns sugerem. Perfeito.
Perfeito. Porque até o negócio de galardão faz sugerir uma desigualdade. Até no céu, nós vamos levar a desigualdade da terra Exatamente. do céu. Os crentes meritocráticos fazem isso, eles querem construir céu a Babel deles. Né? Senão vai ser um inferno. Cada um ostentando uma coroa maior que a outra de galardão. Exatamente. Pelo amor de Deus. A questão do ouro, Georgia, a melhor interpretação que eu tenho visto hoje nos teólogos que eu respeito é que, ao colocar o ouro no chão, o Apocalipse está falando, primeiro que é uma linguagem simbólica. Né? Vamos falar disso na próxima aula. Eles não acham que seja. Eles não acham porque eles confundem o literalismo, aí que entra o literalismo. Mas quando o Apocalipse coloca o ouro no chão, está dizendo o verdadeiro valor das coisas. Né? O ouro não terá valor nenhum. Será como o ouro dos nossos indígenas aqui, pré-colombianos, né, que trocavam ouro por espelho, por qualquer coisa, por qualquer coisa, por um pedaço de tecido e tal. Né? E esse ouro que hoje para nós é ouro de sangue, diamantes de sangue, né, porque para ele chegar na mão dos poderosos, muita gente morre no meio do caminho, isso lá será como pedra da rua, será para ser pisado. Né? Então, é um sentido simbólico, mas o que nós podemos trazer para nós agora, né, é esta revalorização das coisas, né, e não entrarmos nessa escalada de valores do capitalismo que coloca até o tempo como, como é que fala? Esqueci a palavra agora, a palavra commodity, né? Tudo tem um preço, tudo tem valor, inclusive o tempo, né? Time is money. Né? Então, nós monetizamos tudo, até pessoas, né? E isso vai chegar a uma selvageria que só o diabo poderia ter inspirado. Tá, só mais um comentário e a gente termina. Sim. A Dora já, a visita chegou, ela não está mais aqui, mas ela fez um comentário dizendo assim, mas graças a Deus, se a gente sentar no chão em um lugar tranquilo, já podemos sentir paz e amor de tanta beleza do Criador. Exatamente. Ele está presente, já fico maravilhada. Exatamente. O Senhor é real. Aí eu coloquei, imagine esse sentimento na sua plenitude. Na sua plenitude. O céu é plenitude. Céu, nós vamos falar mais sobre isso na próxima aula. Céu é essa plenitude que já está presente e que há de manifestar-se. Né? Quando Deus conduzir a história ao escatom. Meus irmãos, é muito material, eu coloco lá o anúncio para vocês. Na próxima aula falaremos sobre... como é que é aquele hino? Jerusalém, Jerusalém. Com este solo terminamos. Tchau, gente. Boa semana para vocês. Tchau, gente. Tchau.